Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 73, nosotros vamos a continuar hablando sobre el imperativo. Pero hoy vamos a hablar sobre el imperativo con acompañado del pronombre personal, de los pronombres de complemento, de los pronombres reflexivos. Então, na aula de hoje, aula 73, nós vamos continuar falando do imperativo. Nós vamos falar do imperativo acompanhando os pronomes pessoais. A gente já começou a ver ontem, certo? E hoje eu vou dar mais ênfase quando o imperativo é acompanhado dos dois pronomes. Tanto o pronome de complemento direto quanto o pronome de complemento indireto, tá? A gente vai ver frases aqui para deixar isso bem fixo na nossa cabeça, porque é uma coisa complicada para a gente em português, porque a gente não tem esse tipo de estrutura na nossa língua. Então a gente precisa treinar bastante para poder adquirir um certo grau de confiança, né? e de propriedade, né? Sobre essa estrutura, e é nova para a gente, tá? Então, antes da gente começar, se inscreve no canal se você não é inscrito. Comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha. Dá o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então vamos ver frases usando essa estrutura, tá? Vou botar uma frase completa, né? Com o sujeito, quando tem o verbo e os objetos, tá? E depois a gente vai pegar esses objetos e transformar em pronome, de ver como é que fica o verbo nessa situação, tá? E eu vou falar especificamente hoje do imperativo afirmativo, tá? Porque o imperativo negativo, os pronomes vêm antes do verbo, então não tem muito mistério, continua aquela mesma forma, a gente já viu antes, aquela mesma estrutura, a gente já viu antes com os outros verbos, vamos tirar o imperativo negativo. O imperativo afirmativo é a complicação, porque aí os pronomes vêm depois do verbo, e aí às vezes o verbo ganha acento, tá? Então vamos lá. Da primeira frase. Da primeira frase, ensina-me tu casa. Ensina-me. Então, eu tenho o verbo ensinar. Verbo ensinar quer dizer ensinar, tá? Em algumas situações. Mas nesse caso, e o verbo ensinar quer dizer mostrar, tá? Então, ensina-me tu casa, né? Mostra a tua casa, né? Para mim, né? Esse me aqui quer dizer para mim. Então, eu tenho o verbo ensinar, que é um verbo regular de primeira conjugação. Então, a gente já sabe como conjugar ele no imperativo, certo? Vai ser ensina tu, enseñe usted, enseñemos nosotros, enseñad vosotros, enseñem ustedes, certo? Então, verbo ensinar, verbo regular, nesse caso, desse contexto dessa frase, é dizer mostrar, tá? Então, quem é um verbo de bitransitivo, a gente chama, ou seja, pede dois complementos, um direto e um indireto, tá? Porque quem ensina algo a alguém. Então, quem mostra alguma coisa para alguém, tá? Esse alguma coisa é o complemento direto. Nesse caso é tu casa, tá? Quando a gente lê espanhol, a gente tem que ficar atento nesses detalhes para a gente saber o que se refere, né, esse verbo, né? Ensinar o que? Para quem? Esse o que é tu casa, tua casa, complemento direto. Para quem? O para quem está aqui, ó, no me. É o complemento indireto, para mim, tá? O complemento indireto, ele já está substituído pelo pronome, né? O me. É o pronome de complemento indireto, primeira pessoa do singular, me. Tu caça não, tu caça tá aqui tá aqui o complemento escrito, né, direto. Então, se eu quero substituir tu caça por um complemento, por um pronome de complemento, qual é o pronome de complemento que eu devo usar? Aí eu tenho que ver o que
quer dizer tu caça, é tua casa. É um substantivo feminino singular. Então, se é um substantivo feminino singular, qual é o pronome que eu uso para substituir tu caça? Vou usar o pronome lá. Tá? Então, essa frase, ensina-me tu caça, escrito com os dois pronomes de complemento, como é que ficaria? Primeiro vem o CI, depois vem o CD, sempre nessa ordem, tá? Depois a gente tem que ver se os pronomes vêm antes do verbo ou depois do verbo, tá? Como o verbo ensinar já tem um me aqui depois dele, então já dá uma cola pra gente, uma dica pra gente, que os pronomes vêm depois do verbo. Mas se não tivesse, eu teria que ver a forma do verbo. Esse verbo ensinar está conjugado no imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo é um daqueles três casos. No imperativo, afirmativo, gerúndio e infinitivo. Nesses três casos, o pronome vem depois, tá? E sempre na ordem CI, CD. Então, ficaria o verbo ensina-me lá. Tudo junto, tá? Ensina-me lá. Como eu falei, o verbo ele tende a manter a sílaba tônica no mesmo lugar. Então, se antes ensina-me a sílaba tônica era C, né? Inclusive ela está acentuada, ensina-me lá, a sílaba tônica continua sendo C, tá? E continua levando acento. Ensina-me lá. Ensina-me lá. Tá? E tem o me, que é o indireto, e o lá, que é o direto, quer dizer, tu caça. De novo, eu já falei quando eu falei sobre os pronomes de complemento. A gente sempre usa esses pronomes de complemento quando a gente quer, quando a gente não quer repetir o que já foi dito antes, tá? Então, se eu estou num texto, eu já tenho a palavra caça antes, tá? E ensina-me tu caça, e eu não quero repetir tu caça, já foi dito antes, eu posso usar, certo? Eu posso lançar mão para usar os pronomes de complemento, tanto indireto quanto direto, tá? Próxima frase. Então, a segunda frase, ábrele la puerta al carteiro. Então, vamos devagar. Primeiro, o verbo ábrele, certo? Aí eu tenho o verbo abrir, né, conjugado no imperativo. O verbo abrir. Esse le aqui é um pronome. Então, o verbo mesmo é abre. Abre. Abre, verbo abrir no imperativo. Verbo abrir, verbo de terceira conjugação, regular. Então, a gente já sabe como conjugar ele no presente, no imperativo afirmativo, certo? Abre, tu. Abra, usted. Abramos, nosotros. Abrid, vosotros. Abram, ustedes, certo? Então, abre, verbo abrir está conjugado em qual pessoa? Segunda pessoa do singular, tu, né? Abre, tu. Então, está dando uma ordem para a segunda pessoa do singular. Abre. Quem abre, abre alguma coisa para alguém ou a alguém, certo? Então, abre o quê? Abre la puerta. Então, la puerta, a porta, é o meu complemento direto. É o quê, né? Eu sempre pergunto ao verbo. Abrir, o verbo é abrir. Abrir o quê? Então, sempre for o quê, complemento direto, certo? Para quem? Se for para quem, complemento indireto. Então, abrir o quê? La puerta. Para quem? Para o carteiro. Al carteiro, certo? Complemento indireto, tá? Aqui em português a gente fala abrir a porta para o carteiro. Em espanhol a gente vai usar preposição a, tá? Abrir la puerta al carteiro, tá? Sempre a preposição a. Então, abrir, complemento direto, la puerta, indireto al carteiro, tá?
Se eu quiser substituir os dois complementos pelos pronomes de complemento que a gente já estudou, como é que eu faço? Complemento direto, la puerta. Eu vejo la puerta é um substantivo, certo? Feminino singular. Se é um substantivo feminino singular, qual é o pronome que eu uso para substituir la puerta? Eu uso o la. Lembra? Se não lembrar, volta lá para a aula de pronome de complemento. A carteiro, complemento indireto, certo? Eu vejo, carteiro está na terceira pessoa do singular, né? Ele, né? O carteiro é ele. Então, qual é o pronome que eu uso para a terceira pessoa do singular? É o le, certo? O complemento indireto, é o le. Agora, repara, o le seria para substituir al carteiro, ele já está presente aqui no verbo. Tá? É uma situação que eu já falei, acontece muito no espanhol, de eu ter a presença do complemento e na mesma frase eu ter a presença do pronome que deveria substituir esse complemento. Isso acontece, tá? É uma forma de enfatizar o complemento indireto, tá? Não está errado, tá? Você poderia falar, abre la puerta al carteiro, tá? Sem esse le, não está errado. Ou simplesmente, abre-lhe la puerta, sem a parte do carteiro, também não está errado. Mas também não está errado falar, abre-lhe la puerta al carteiro, tá? Não está errado. Então, como é que eu pego e substituo os dois complementos aqui com os pronomes de complemento? O indireto já está substituído, né? Já tem um le aqui, certo? Só falta colocar o direto, e é sempre na ordem, primeiro o indireto, depois o direto. Então, primeiro o indireto, le, depois o direto, lá. Então, ficaria... Ficaria abre-lhe lá, tá? A gente já viu, isso não existe. Lembra? Quando eu tenho pronome de complemento indireto, tá? Terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Pronome de complemento indireto de terceira pessoa. Junto de um pronome de complemento direto, esse pronome indireto, le, ele é substituído por se. Lembra? Então, em vez de ser abre-lhe lá, vai ser abre-se lá, tá? Esse se é o meu complemento indireto, é igual le, tá? Igual le, e só virou se porque ele está acompanhando o pronome direto, lá, tá? Aqui é o lá, tá aqui acompanhando o lá. Então, como eu tenho o le acompanhando o lá, esse le vira se, tá? Então, sempre que eu tiver pronome de complemento indireto de terceira pessoa acompanhando um pronome de complemento direto, esse le é substituído por se. Então, em vez de ser abre-lhe lá, vai ficar abre-se lá. Beleza? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Continuando. Próxima frase, sacar-nos las entradas. Então, aqui, ó, sacar é o verbo sacar, tá? Quer dizer tirar ou retirar, certo? É um verbo, sacar é um verbo regular de primeira conjugação, então a gente já sabe como conjugar no imperativo, né? Então, retirar, então retire-nos as entradas, né? O retire para nós as entradas. Então, retirar, sacar, é um verbo que exige dois complementos. Sacar algo a alguém. Então, sacar, tirar alguma coisa para alguém. Ou retirar alguma coisa para alguém. Retirar o quê? Esse o quê está aqui, ó. Las entradas. Complemento direto. Para quem? Para nós outros. Está aqui, ó. O nos, aqui ele está substituindo para a nós outros, né?
Então, na hora que eu for substituir pelos pronomes de complemento, eu uso a ordem CI primeiro, CD depois. O CD, qual é o pronome que eu uso para o CD? Eu tenho que ver o substantivo feminino plural. Então, qual é o pronome que eu uso? É o las, certo? E o complemento indireto já está aqui, é o nos, ele já está aqui. Então, na hora que eu for reescrever essa frase, sacad nos las entradas, usando todos os pronomes de complemento, vai ficar sacad nos las, tá? Sacad nos las. E detalhe, agora sacad nos las, a sílaba tônica é o cad, e é a terceira de trás para frente, é uma palavra proparoxítona, ela vai levar acento. Então, antes não tinha acento, pelas regras de acentuação, agora vai passar a ter. Sacad nos las. Sacad nos las, então é sacad, verbo sacar, na segunda pessoa do plural, vosotros, né? Sacad, vosotros. Nos é para, nós. E las, aqui substituindo las entradas. Certo? Próxima frase. Escríbeles una carta a tus padres. Então, escribe, verbo escrever, quer dizer, escrever, conjugado no imperativo afirmativo. Verbo escrever é um verbo de terceira conjugação, terminado em IR, regular. Então, a gente já sabe como conjugar no imperativo, certo? Escribe está conjugado em pessoa, conjugado na segunda pessoa do singular, tu. Escribe, tu. Escrever é um verbo e pede, e dependendo da situação, pode ter dois complementos, certo? Escrever alguma coisa para alguém. Então, escrever alguma coisa, escrever o quê? É escrever uma carta, uma carta. Esse é o meu complemento direto. Para quem? A quem? A tus padres, aos teus pais. Complemento indireto. Complemento direto, o pronome que eu uso para substituir, como é una carta, substantivo feminino, singular. Então, o pronome é o lá. Complemento indireto, tus padres, é terceira pessoa do plural, né? Teus pais, eles. Eles, terceira pessoa do plural. Então, o pronome de complemento indireto da terceira pessoa do plural é o les, que inclusive está aqui presente no verbo. Aquela mesma situação que eu falei na outra frase, tá? Eu tenho o pronome junto com o complemento na mesma frase, tá? Isso não está errado. Pode parecer redundante para a gente, você ter na mesma frase o complemento escrito e o pronome deveria substituir esse complemento na mesma frase, tá? Para a gente parece redundante, mas existe, tá? Uma estrutura e é correta no espanhol, não está errado, tá? Mas também não está errado você falar sem o les, ó. Escribe una carta a tus padres. Não está errado. Ou, se eu falar, escríbeles una carta, sem essa parte dos teus pais, tá? Escríbeles una carta. Também não está errado, tá? Então, ele pegou o complemento escrito na frase, colocou o pronome na mesma frase, também não está errado, tá? Escríbeles una carta a tus padres. Na hora que eu for pegar essa frase e colocar todos os pronomes no mesmo lugar, como é que vai ficar? Então, eu tenho o verbo, né, escribe. Primeiro vem o CI, que é les, inclusive já está aqui, les. E depois vem o CD, que é lá, una carta. Então, ficaria, e claro, leva acento. E ficaria, então, escribeles lá, certo? Mas, como eu já falei, esse som de L com L é estranho, tá? Então, não vai acontecer. É um som feio. Então, qual a saída que foi tomada para melhorar esse som? Esse les, ele vai ser substituído por
se. Então, em vez de ser escríbeles lá, vai ser escríbese lá, tá? Esse se referente a tus padres, né? E lá é la carta. Então, escríbese lá. Escríbese lá, verbo escrever, escrever. O se era o antigo leis e foi substituído pelo se e está junto do lá, certo? Então ele virou se, que se refere a tus padres, né, aos teus pais. E o lá, complemento direto, se refere uma carta, certo? Então, próxima frase. Quitaos las botas. Quitaos las botas. Certo? E nós temos o verbo quitar, que quer dizer tirar, tá? O verbo quitar sozinho é o verbo tirar, retirar, tá? Parecer um verbo sacar, a gente viu. E tem o verbo quitar-se, já é um verbo reflexivo, quer dizer tirar, quando você tira alguma coisa de você, tirar uma roupa, por exemplo. Aí você usa o verbo reflexivo, quitar-se. Então, yo me quito mi blusa. Então, eu tiro a minha blusa. Tá? Aí a gente usa o reflexivo. Yo me quito mis sapatos. Então, eu retiro os meus sapatos. Aí a gente usa o reflexivo. Tá? E quitaos las botas, verbo quitar. Aqui é o verbo quitar-se, tá? Porque eu estou vendo o verbo quitar tá conjugado na segunda pessoa do plural, quitad, do imperativo, quitad, certo? E eu tenho acompanhando aqui o os, que é o pronome reflexivo de segunda pessoa do plural, do vosotros, tá? Então lembra que eu falei, quando eu tenho o verbo conjugado na terceira pessoa, na segunda pessoa do plural, né, vosotros, do imperativo, quitad, e eu tenho junto o pronome reflexivo da segunda pessoa do plural, do vosotros, que é o os. Quando eu tenho esse encontro, o de vai embora. Então, quitad, os vira quitaos, tá? Então, quitaos las botas, está dando uma ordem para alguém tirar as botas, certo? Então, esse os aqui é um reflexivo, pronome reflexivo. E las botas é um pronome complemento direto, né? Quem tira, tira alguma coisa. Tirar o quê? Tirar as botas, certo? Então eu tenho o reflexivo, complemento direto. Quando eu for botar todo mundo junto, primeiro vem o reflexivo, depois vem o direto. Então, quitaos las botas ficaria quitaos las, tá? E agora quitaos las vai ter acento, tá? Quitaos las. Tá? Nós temos o verbo quitar na segunda pessoa do plural, do imperativo afirmativo, quitad. Nós temos os, que é um pronome reflexivo, né? O verbo é o verbo quitar-se, é um verbo reflexivo, tá? Também referente à segunda pessoa do plural, vosotros. E o las, meu complemento direto, refere-se a las botas, certo? As botas. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, né? Pra gente ver alguns exemplos de frases, tá? Então, se você gostou, comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha, curta esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? E vou ficando por aqui, até a aula de amanhã, hasta amanhã.